Fala galera, estamos aqui de volta para mais um vídeo e eu vou pedindo já que você, desde já deixa o seu like aí no nosso conteúdo, se inscreva, ative as notificações, ok? Na aula passada nós aprendemos essas tags, na verdade mais de 4 aí, porque tem o H1, H2, H3, H4 e o H5 e o P, que é o parágrafo, e aprendemos também o BR, ok? Então nós vamos dar continuidade. Eu vou até colocar aqui mais uma opção que eu vou dizer agora para vocês, que é o HR, ok? Então, vamos ver que eu vou colocar aqui um HR para vocês verem. O HR também é um dos tipos de tag que não precisa de fechamento, ok? Então, se eu vier aqui no nosso arquivo aqui, que estamos criando o seu DE aqui, se eu atualizar, você viu que ele criou essa tag aí, essa linha. Então, isso é o que o LR faz, ele coloca uma linha para dividirmos. Então, por isso que eu usei, porque agora nós vamos conhecer outros tipos de tags aqui, ó. Que nós vamos começar, eu poderia até começar aqui, eu não sei se eu consigo fazer isso. Pronto, deu certo. Vamos começar aqui pela div. E aqui, o spam eu vou passar lá para baixo, ok? Beleza, tá bom. Nós vamos começar aqui pela div, certo? Que são as divisões que nós vamos criar no nosso site. Digamos que eu vou abrir aqui um site qualquer, deixa eu, sei lá, vamos lá aqui abrir um site, deixa eu, uma linha aqui, ok? Deixa eu abrir aqui esse site. Nesse site aqui, a gente pode observar que existe várias partes aí. A gente pode ver esse site como várias divisões. Por exemplo, deixa eu ver, deixa eu abrir aqui um outro projetinho aqui rapidinho, que eu vou mostrar para vocês aqui. Fica até melhor de eu exemplificar. Então vamos lá. Deixa eu abrir aqui um projetinho aqui de um iframe. Okay. Eu já não vou conseguir abrir porque eu já tenho aqui, mas eu vou abrir aqui, peraí. Vai ser, vamos ver. Eu vou usar, na verdade, esse mesmo aqui. Aqui é um projetozinho que eu estava iniciando e eu vou abrir aqui, eu vou pegar aqui uma outra janelazinha aqui. Vamos ver aqui. Window, certo? Eu vou colocar aqui. Então, deixa eu puxar para cá. Pronto, aqui, digamos que aqui foi a página do nosso site, certo? Essa página aqui. Então, no site, geralmente, existem várias divisões no site. Por exemplo, vou pegar esse retângulo aqui, ó. Geralmente a gente cria aqui, ó, um menu aqui em cima, certo? Isso aqui é uma divisão que a gente vai colocar vários conteúdos aqui dentro. A gente pode criar aqui algumas divisões para colocarmos alguns banners, certo? Deixa eu ficou pequeno aqui. Alguns banners, por exemplo, um aqui, ok? Aí, ó, eu posso, só para dar uma coisinha aqui, eu posso colocar aqui, ó, várias divisões e eu posso criar uma outra divisão aqui, ó, pegando aqui, mas essa daqui eu quero que ela venha até aqui e ela venha até aqui e dentro dessa divisão aqui, certo? Que eu vou dar uma coisinha aqui para ela, pode ter aqui outras divisões dentro, entendeu? Então nós precisamos organizar o nosso site, o nosso layout, que a gente chama, ok? Então para isso a gente vai ver algumas técnicas que a gente consegue fazer essa organização de forma bem legal, beleza? Então nós vamos começar aqui pela div, que é a mais comum aí de se usar, ok? Só que dependendo do tipo de divisão que se tem, a gente usa umas outras tags que tem a mesma finalidade. Só que ele tem uma semântica, tem um significado, que passa um significado para quem está vendo, para o navegador que vai interpretar. Então a div, a gente clicou, é uma tag que também precisa de uma abertura e um fechamento. Então a gente vai colocar tudo que a gente precisa aqui dentro. E dentro de uma div a gente pode colocar várias outras coisas. Por exemplo, eu posso colocar um T. Eu, na verdade eu vou colocar um H1. Ok? Então, aprendendo tag div. Eu vou colocar assim para ficar bem legal. Ah não, mas se eu colocar ele não vai conseguir ler. Div. Ok? Aprendendo a tag div. Deixa eu colocar aqui. Então, tá aqui, ó. Você viu que a div em si, ela não traz nenhuma diferença pro nosso visualmente falando, certo? Se a gente não fizer nada com ela. Mas ela vai organizar o nosso site. Por exemplo, aprendendo sobre a tag div 1. Aí eu quero criar outra divisão, aprendendo com a div
2. Aí a gente vai organizando o nosso código, porque aí aqui eu posso colocar outras divs aqui dentro dessa div, certo? E outros conteúdos. Com isso a gente pode, no caso aí, organizar o nosso código e a gente consegue colocar na disposição que a gente quiser como essas divs elas vão se comportar aqui, do jeito que eu fiz aqui, ó. Eu declarei aquela div lá, coloquei o conteúdo aqui dentro, deixei aqui. Eu criei ali, ó, uma outra div, coloquei o conteúdo ali e deixei aqui. Só que através de outras ferramentas que a gente vai aprender, não agora, eu posso muito bem dizer que eu quero que essa div fique do lado dessa, entendeu? Então, se eu não tivesse uma div, e com isso, esse texto aqui, ó, ele vai junto, porque ele está aqui dentro. Se eu colocasse texto separado, eu teria que alinhar cada um desses textos aqui do lado. Teríamos mais trabalho, ficaria de forma desorganizada. Então, eu posso, do jeito que eu fiz aqui, ó, eu criei uma outra div, certo? E dentro dessa outra div eu coloquei outras div. E eu disse para essa div maior ficar do lado dessa outra div aqui. A gente vai fazer isso, ok? Então, para isso que a gente aprende aqui a div. E outra coisa de forma de organização do seu código, toda vez que você coloca algo dentro de alguma tag, nós precisamos indentar isso daqui. Porque se a gente fizer assim, ó, de forma visual, digamos que a gente começa a digitar coisas aqui dentro. E é o que de fato acontece. Nós vamos colocar várias coisas aqui dentro. Então vai chegar no momento, e dentro dessas outras coisas, nós podemos colocar outras coisas. Por exemplo, vou tirar aqui, vou colocar aqui. E a gente vai colocando, Então, se a gente não indentar o nosso código, colocar de forma organizada, a gente não sabe o que está dentro de quê. Por exemplo, essa tag 1, do jeito que ela está, a gente não consegue identificar aqui visualmente de forma fácil, que a gente pensa que ela está dentro dessa div principal. De fato ela está, mas além da div principal, ela está dentro dessa outra div. Então como é que a gente consegue de forma visual deixar isso de forma mais clara? A gente dá um tab para cá e a gente dá outro tab para cá. Agora você viu que essa div, esse H1 está dentro dessa div que está dentro dessa outra div. Então a gente identa o nosso código, ok? E assim a gente sabe que está no mesmo nível. Até o editor nos ajuda com essa linha aqui, ó. Essa tag aqui abriu aqui e fechou aqui. Então tudo que tiver para cá, com um tab para cá, com indentação, a gente sabe que está dentro dessa div. Então eu peço que você seja bastante criterioso nessa questão. Não, mas isso é besteira, é tranquilo, eu consigo me organizar. Agora, com uma página desse tamanho, que a gente está com 30 linhas de código, quando a gente tiver com uma página aí com 200, 300, com 500, 1500 linhas de código, então fica muito difícil você conseguir saber onde iniciou uma tag e onde fechou uma tag. Até lembrando disso, eu vou colocar aqui uma outra observação, que vai ser aqui debaixo desse spam, mas a gente já vai ver agora, que são os comentários, certo? Que isso também ajuda a gente a organizar o nosso código. Então, aqui abriu aqui e fechou aqui. Se eu quiser, eu posso colocar um comentário dizendo que essa div fechou, digamos que essa div aqui tivesse um nome, certo? Aqui, digamos que essa seção nós chamássemos aqui de vai ser o cabeçalho. Então eu posso, se eu der um Ctrl+, ele vai criar essa estrutura aí, certo? Com maior que é menor que, e bota esses parágrafos aqui. E tudo que eu digitar aqui dentro, fechando o cabeçalho, que nós vamos também aprender a dar nome para nossas tags. Então daqui é um comentário. Isso aqui não vai ser lido pelo nosso navegador. Se a gente abrir aqui, ó, você vai ver que não apareceu aquele comentário que a gente colocou, certo? Então, deixa só eu fechar aqui. Eu vou deixar nessa estrutura aqui, ok? E você viu que esse fechando aqui não aparece lá, ok? Eu vou deixar só essa div, que é o que nos interessa agora, ok? E vou deixar só aqui trabalhando, aprendendo a tag div. Então, dentro da tag div nós podemos colocar, e podemos colocar também aqui um parágrafo. Estamos aprendendo a tag div, ok? Então, está aí, ok? Visualmente não aparece muita coisa, mas a gente vai aprender, porque aqui eu posso pegar aqui, ó, e criar outra, com essa mesma estrutura aqui. Ok? Então essa é a div. Essa tag div, ela é uma divisão genérica, ela serve para qualquer coisa. Só que existem outras tags que a gente pode dividir as partes do nosso site que representam algo. Por exemplo, geralmente um site, voltando aqui para o nosso exemplo, geralmente um site ele tem uma tag aqui em cima
onde onde tem o menu do nosso site. Onde a gente vai colocar aqui, ó, onde a gente pode colocar, ó, só para vocês verem aqui, ó, início, certo? Vamos lá. Eu vou colocar aqui alguns aqui. Então, início, aqui eu vou botar, sei lá, produtos. Eu devia ter criado esse agora, não, aqui. Produtos, ok? Então, eu posso colocar aqui serviços, ok? E eu posso colocar aqui contato, ok? Então, geralmente a gente faz aqui um menu e colocamos aqui dentro os links, né? Que a gente vai poder também fazer link. Então, deixa eu ver se já é essa técnica que eu já estou fazendo. Eu vou fazer essa daqui aqui e essa daqui aqui. Então, geralmente isso fica no topo, pode mudar de projeto para projeto, mas geralmente é essa linha que são adotadas atualmente e fica aqui no topo e é onde colocar no nosso menu. Para a gente representar isso, a gente poderia usar uma div, poderíamos colocar uma div e colocar aqui início, produtos, serviços aqui e organizar da forma que a gente quiser. Só que a div ela não tem um valor semântico, ela não diz nada para o navegador. E então por isso que a gente coloca, geralmente, e eu vou colocar aqui embaixo, a gente usa a tag header, certo? Que é cabeçalho, ok? Aí geralmente esse cabeçalho vem o quê? Vem na parte de cima do nosso site. Se eu fosse seguir aqui de fato correto aqui, eu teria que colocar essa head aqui depois do body, certo? Mas como a gente começou pelas tags de navegação, de textos, a gente vai deixar aqui, não tem nenhum problema também, ok? Quando a gente construir o nosso projeto, aí sim a gente vai seguir a ordem correta, sem nenhum problema. Então, tudo que a gente quer que fique aqui em cima do nosso site, por exemplo, o site do MSN, geralmente você viu, provavelmente essa parte aqui de cima, daqui de cima até essa parte de cá, ou então até essa parte aqui, podem estar dentro de um header. Pode ser que esteja, pode ser que não, mas a forma correta, semântica, para que os navegadores saibam como é que é o nosso código, a gente colocaria isso aqui lá em cima, certo? Dentro do header. Então, dentro desse header aqui, aí eu posso colocar os links, certo? De cada link aqui. Ou então eu posso colocar os parágrafos aqui. Primeiro, como a gente aprendeu parágrafo, vamos colocar aqui, ó. Na verdade, eu vou colocar, ó, início. Deixa eu ver se ele vai dar o espaçamento. Produtos, serviços e contato. Então, se a gente vir no nosso projeto aqui, ó, você vai ver que ficou aqui um do lado do outro. E aqui tem o nosso header aqui. Não, mas eu não vejo nenhuma diferença, porque eu tenho que colocar visualmente, não diz nada essas tags. Vocês vão entender, a gente vai chegar lá. Você só precisa entender que geralmente o conteúdo aqui de cima do nosso site a gente coloca o header, certo? Que é essa tag que a gente está vendo aqui agora. E geralmente dentro do header também a gente coloca essa tag nave. O que seria essa nave? Nave vem de navegação, que é justamente o que eu quis dizer aqui, ó. Daqui são os links onde a gente navega dentro do nosso site. Então, nós também poderíamos colocar isso dentro de uma div? Poderíamos. Só que já existe a tag, já com um valor semântico para isso, que é a nave. Então a gente colocaria assim, ó, dentro da navegação, isso daqui. Aí aqui embaixo poderíamos colocar outra coisa, por exemplo, ó, esse do MSN, digamos, aqui ele tem a logo, tem esse campo para buscar fazer uma pesquisa e tem essa opção aqui. E aqui embaixo ele tem uma navegação, ó, são aquelas opções, certo? Aqui provavelmente ele pode colocar dentro de uma nave. Ó, daqui é outra navegação, tá vendo? Geralmente daqui a gente coloca dentro da tag nave, ok? A navegação não precisa necessariamente só estar dentro do header, não. Pode estar em qualquer lugar, desde que seja uma navegação, por exemplo, outra aqui, ó, são navegações. Então a gente usa, quando a gente faz esse tipo de link aqui, uma navegação, que é a nave, ok? E dentro da nave a gente coloca os links que a gente quer colocar, beleza? Então se a gente abrir aqui, ó, nada vai mudar, vocês podem ver, continua do mesmo jeito, mas estamos seguindo aí as recomendações, as tags do HTML5 com valor semântico, ok? Então, depois do header tem a section, certo? Que são seções, qualquer tipo de seção que a gente queira dividir o nosso site. Por exemplo, digamos que nós fosse fôssemos um site, aí tá aqui essa, deixa eu tirar essa parte de cá,
Isso. Nós vamos colocar aqui também uma opção aqui. Nós vamos colocar tipo como se fosse, deixa eu colocar aqui, uma seção aqui e outra seção aqui. Aí a gente vai seccionar o nosso site. A gente pode colocar aqui tipo uns posts, algumas informações, algumas notícias. Deixa eu pegar aqui só para poder a gente representar. A gente poderia colocar aqui, ó, tipo uma imagem de uma notícia, certo? Vou colocar aqui. Aí poderíamos colocar aqui um texto. Só que era bom se tivesse. Eu vou pegar aqui. Não tem nenhuma opção que eu pensava que teria. Mas só para a gente pegar aqui um texto aleatório. Deixa eu entrar aqui nesse site. Ó, vou pegar aqui esse texto aqui. Só pra gente fazer de forma bem legal. Vamos lá. Ixi, eu acho que ele ficou bem grandão. Eu vou diminuir aqui para S, XS. Então, vamos lá. Vamos quebrar aqui. Ai. Aqui. Beleza. Aí a gente pode colocar aqui e aí a gente pode fazer divisões no nosso sessões aqui no nosso site, ok? Então a gente pode usar para essas coisas mais aleatórias, assim que não tem nenhum significado, alguma coisa que a gente queira passar, botar as sections. Ou poderia também, mais uma vez eu volto a dizer, ser divs. Então ó, eu poderia colocar aqui, ó, poderia colocar uma section, por exemplo, ó, eu coloco uma section principal para isso daqui, ó, eu colocaria só para vocês entenderem, faria aqui uma section principal aqui, pegando tudo isso, e dentro dela as sections que a gente fez aqui, aqui mais uma section principal e aqui dentro duas sections, entendeu? Ou então divisão, eu poderia fazer isso, ó. Aqui, aí eu poderia, dentro daqui, eu poderia botar uma outra section, certo? Sendo que aqui e aqui dentro eu vou colocar duas divs. Fica difícil eu tentar explicar de forma somente visual assim, porque eu não estou usando ainda os estilos, as estilizações. Mas, por exemplo, isso daqui, o que eu fiz aqui, ó, o que eu fiz? Deixa eu fazer. Eu criei uma seção aqui, certo? Uma seção completa, que foi pegando que tá tudo aqui dentro, e eu posso ir criando seções aqui dentro. 4 seções, que são essas 4, ó. 1, 2, 3, 4. E dentro de cada uma dessas 4 seções, eu coloco 2 divisões. Uma vai ser para a imagem, outra vai ser para o texto, entendeu? Então, aqui como não tem estilo algum, vai ficar tudo um embaixo do outro. Mas a gente vai aprender aqui. É só para você aprender como é que a gente faz geralmente essas divisões, entendeu? Criei uma seção principal. Dentro dela eu poderia colocar 4 divisões, que seriam essas 4 divisões aqui, essas 4 seções. E dentro de cada uma dessas 4 seções eu colocaria mais 2 divisões para poder organizar esses 2 conteúdos aqui, ok? Então são para isso que serve a section, que tem também a mesma, assim, na prática da seção. E para encerrar com essa série de tags aqui com valores semânticos e que serve para dividir nosso site, nós vamos agora conhecer o footer do nosso site, que o nome já é bem sugestivo, que é o rodapé do nosso site, que é somente para isso. Aqui mais uma vez eu volto a dizer, se a gente for aqui vai ser a mesma coisa, não muda nada, mas por exemplo no site do MSN, geralmente aqui, ó, vamos lá, pronto, essa parte aqui de baixo, geralmente ele colocou dentro de um footer. Se ele seguir o padrão correto, está dentro de um footer, certo? Que é o rodapé do nosso site. E aqui a gente pode colocar o que a gente quiser, pode colocar divs, links, navegações aqui dentro. Só que aqui o navegador sabe que tudo que tiver aqui dentro é o rodapé do nosso site. Entendeu? O navegador sabe que tudo que está aqui dentro da tag header, ele pressupõe que seja o cabeçalho do nosso site, a parte de cima do nosso site. A gente nunca vai colocar um header desse daqui depois do footer. O footer é para vir geralmente o último do nosso site, entendeu? Então,
com esse Flutter a gente aprendeu essa 1, 2, 3, 4, 5 tags aqui, que na prática, visualmente, eles têm o mesmo resultado, só que eles têm valores semânticos de interpretação pelos navegadores de forma aí, eles passam alguma informação para o navegador, para alguns softwares inteligentes aí, ok? Então, beleza, pessoal? Aqui a gente fica com essa aula. Eu peço que você compartilhe o nosso conteúdo, se inscreva, deixe o seu comentário e valeu!